da pregação àquele povo, quando foi rejeitado, então partiu também para os gentios. Os gentios não tinham oportunidade de salvação, porque adorava vários deuses, como hoje também continua ainda o povo gentio adorando vários deuses. Mas pensando que está dando a glória ao Criador. Deus, o Criador, não divide a glória dele com nenhum ser humano da terra, nem feito por mãos humanas, e nem aqueles que estão vivos. Meus queridos, gostaria de deixar e compartilhar com vocês Mateus capítulo 24, que fala a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Temos que estar preparado para esse dia, porque a maioria da humanidade não está preparado para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Temos que estar preparados para este dia, porque nós vamos meditar nesta noite a palavra do Senhor. Espero que você saia daqui compreendido da palavra do eterno Deus, para que você não venha perder a tua salvação, direito de filho para herdar a vida eterna. Mateus 24, versículo 27, nós vamos ler do 27 até o 35. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ler junto comigo, para a glória do eterno nosso Deus. Louvado seja Deus. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Louvado seja Deus. E diz mais: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor e trombeta, os ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, estas parábolas da figueira, quando já os seus ramos torna-se tenros e brotas as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Louvado seja Deus. Meus irmãos e irmãs, amigos, visitante, ouvinte da palavra de Deus, você que recebeu esse convite e aceitou estar aqui hoje, creio que você não vai perder a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade de absorver o máximo da palavra de Deus, porque, irmãos, nós sabemos do dia da manhã. Hoje você está vivo, mas não sabe se amanhece vivo, porque o nosso fôlego de vida pertence ao Criador e Ele vai prestar conta com cada um de nós. Muitas das pessoas acham que morreu, já vai para o lugar eterno, no céu ou no inferno, só que pela palavra nós não encontramos dessa forma. Sabemos que todos que morrem descem à sepultura e aguarda a vida do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória Porque a Deus. foi aqui que o homem pecou, não foi no céu que o homem pecou. Então, quem pecou no céu foi Satanás, ele foi expulso para a terra e aqui também passou a enganar os seres humanos, começando pelo Adão e Eva. E passou toda a humanidade à morte da desobediência. Então, para salvar o maior número de pessoas que possível for, Deus já vinha preparando desde a fundação do mundo o Cordeiro, Jesus Cristo, o Salvador. Então, na época Jesus nasceu, a maioria também não compreendeu, procuraram matar
o menino Jesus. Então, irmãos, desde então Jesus passou a ser perseguido desde o seu nascimento. Então foi crescendo e chegou o dia dele pregar e anunciar o evangelho a todas as nações. Também foi rejeitado pela maioria daquele povo e até foi morto e entregue nas mãos dos ímpios, os romanos, mas trazendo a culpa sobre eles também. Por quê? Porque quando você não mata, mas contrata alguém para matar ou entrega nas mãos de alguém para matar, você também é culpado do mesmo jeito, né? O que tem acontecido hoje na lei, né? A lei, se você não vai, mas manda, é o contratante, sofre também a mesma penalidade, até mais, né? Porque é culpado. Então, meus queridos, meus irmãos, hoje as pessoas dizem, eu não vou mais mando, mas é a mesma coisa, né? A pessoa já premeditou. Então, quando é premeditado as coisas, é mais pecado ainda, porque a pessoa faz vem premeditando, vem ali fazendo cálculo, como vai acontecer, como vai fazer. Então, hoje, a maioria das pessoas não estão preparadas para receber o rei, o Messias. Vai ser a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, de repente veio o dilúvio e levou a todos. Apenas 8 almas escapou naquela época, e hoje as pessoas acham assim, todas as religiões estão salvas, não é verdade? É verdade isso? Desse jeito. Não é, irmãos? Não é? Por quê? Será que todos estão servindo a Deus de verdade? Hoje você vê muitas pessoas brincando com a palavra de Deus, e não é assim. Nós temos a palavra de Deus, ela é o mapa que leva-nos a Deus, mas para isso precisa nós obedecer os seus mandamentos, seus estatutos e juízos. Amém. Porque o Senhor deixou os seus estatutos, já deixou as suas leis para o homem obedecer. Louvado seja Deus. Ele não pediu para que o homem fizesse outras leis, ou se escolhesse o seu próprio caminho. Deus já deixou 2 caminhos para nós escolher. Então, nós escolhemos o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Então, Jesus Cristo, quando apareceu, você vê aqui que as nações, elas vão se assustar, não estou esperando o Messias. Nós temos que cada dia estar preparado para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque existem muitos ensinamentos que estão contrariando a vontade de Deus. Também os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos. Jesus Cristo veio para ensinar o povo a se preparar para o reino futuro. Jesus Cristo é o rei prometido para sentar no trono de Israel, no trono de Davi. E isso, irmão, para você entender, está escrito em Lucas capítulo 1, foi a promessa que o anjo fez, veja bem, foi a promessa que o anjo fez a Maria, que Jesus Cristo sentaria no trono de Davi. E quando você examina a escritura de lá para cá, desde quando o último rei sentou no trono de Davi foi Joaquim, e depois veio o filho dele, que foi levado para a Babilônia, esse não voltou mais, e o último rei foi esse, Ezequias, né? E veio de lá para cá, eles foram os últimos, e nunca mais alguém sentou no trono de Davi. Então veio a promessa, que até hoje Israel está aguardando um novo rei, o Messias até hoje, e Jesus ainda não voltou. Mas será que ele vai voltar mesmo? Esta é a nossa esperança, a esperança do povo judeu, a esperança do povo Israel, de um dia sentar um rei que governe toda a terra, um rei que vai trazer as leis de volta, e todos aqueles que não conhecem as leis hoje, como é que vai guardar as leis que não conhece? Para você guardar as leis de Deus, precisa se aprender, louvado seja Deus. E diz aqui realmente Lucas capítulo 1,
foi quando o anjo apareceu a Maria, preste bem atenção, que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 29. Vamos ver do verso 27. Uma virgem desposada e um varão cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és entre as mulheres, louvado seja Deus. E vindo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerou aos seus a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que no teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-se o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus sentou nesse trono já? Ainda não. Ainda não, irmão. Jesus não sentou. Por isso que ele voltou aos céus, para que e deixou os seus discípulos para pregar o evangelho, começando por Jerusalém. Para você entender, Atos capítulo 1, Jesus Cristo ainda passou 40 dias na terra após a ressurreição, dando as últimas instruções, comendo e bebendo com seus discípulos. Quando chegou no versículo 4 ao 6, os discípulos perguntaram: Senhor, já é tempo de ser restaurado Israel? E ele disse: ainda não compete saber o tempo e nem a hora, porque está reservada somente para o meu Pai. Louvado seja Deus. Amém. E quando chegou o versículo 7, ele disse: vocês ficam aqui até que sejam revestidos do poder do céu. Aleluia. E vocês passarão a pregar o evangelho, começando de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Graças a Deus que chegou até nós. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, quando ele estava ali olhando, o mesmo Jesus foi levado ao céu. Olha bem claro o versículo 8. Foi levado ao céu. E todos ali ficaram fitados os olhos nele, enquanto ele subia. De repente apareceram 2 varões e disse: varões Galileu, o que estáis olhando? Esse mesmo varões que vocês viu subir, ele há de descer. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, ele vai descer para subir o seu reino, o seu trono. Louvado Precisa seja nós Deus. se preparar para o reino de Jesus Cristo. Aleluia. Precisa Glória a você se Deus. preparar. Não tem essa de Jesus vir e levar você para o céu, não. O arrebatamento até as nuvens é porque tem que colher. Como você vai enviar os seus anjos aos 4 cantos, os 4 ventos da terra, e ser arrebatado e encontrar o Senhor nos ares. Está dizendo nos ares. É só um Está dizendo que ele vai levar para lá de volta. Só um Mas encontro. sim vai descer em Jerusalém. Louvado Zacarias, seja capítulo Deus. 4, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se partirão para o lado e para o oriente, para o ocidente. E será um vale muito grande. E disse: depois aparecerá no céu Jesus com seus santos anjos e milhares de santos com ele. Amém. E versículo 9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Um Louvado será o seja seu Deus. nome e um será a sua glória. Louvado seja Aleluia. Deus. Vocês querem aprender? A palavra de Deus está escrito, é isso? É isso que os discípulos ensinaram, foi isso que Jesus ensinou, é isso que nós temos que estar preparados. Ele tem um jeito E de falar, vejamos parece mais só aquele ainda em moeda rápido, né? Isaías capítulo 60, veja aqui, ó, a profecia. Os Isaías moedinhos. 60, versículo 8, disse que o povo estava na terra, e de repente eles olham para o céu e dizem: quem é esse que vem sobre as nuvens? Louvado seja Deus. Quem é esse? Vamos ver junto comigo. Isaías é uma profecia que ainda não se cumpriu. Isaías viu isso, Deus mostrou essa profecia para ele, e ele estava ali trazendo ao povo essa profecia. Eu vou mostrar para você que essa profecia, Jesus vem e não vai voltar mais. Mostra bem claro que ele vem e não vai voltar mais. Eu vou mostrar para você que essa profecia vai se cumprir na vida do Messias. Isaías 60, versículo 8, diz assim:
Quem são estes? Preste bem atenção. Quem são estes que vêm voando com as nuvens como pomba às suas janelas? Quem são esses que vêm voando como pomba? Então o povo estão aonde? Estão na terra, em Jerusalém. Versículo 14. Também virão e a ti se inclinarão os filhos que participaram e prostrar-se-ão à planta dos teus pés, e todos que te desprezaram, chamar-se-á cidade do Senhor, a Sião, a Santo de Israel. Amém. Graças a Deus. Então ele vem. Vamos mostrar mais embaixo, versículo 18 em diante. Presta atenção, que isso é na terra. 18. Nunca mais se ouvirão de violência na terra, desolação ou destruição nos teus termos, mas nos teus muros chamar salvação, as tuas portas louvor, louvado seja Deus. Nunca mais te servirão o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a luz te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória, louvado seja Deus. Nunca mais se porá o teu sol na tua lua, menguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias dos teus lutos se findirão. E todos os teu povo serão justos, para sempre herdarão o quê? A terra, e serão renovo, por mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo de teu povo grandíssimo. Eu sou o Senhor, e no tempo certo eu farei se cumprir a promessa. Graças a Deus. Tempo certo. Então, meus queridos, preste bem atenção na palavra do Senhor. Esta é a promessa de Deus. Também Daniel, capítulo 7, preste bem atenção, que o Senhor Deus já vinha falando. Jesus só tinha falado ali em Mateus que ele viria. Mateus, e quando ele viesse, ele ia enviar os seus anjos aos 4 ventos da terra para colher o seu povo. Então a promessa de Deus é essa. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, preste bem atenção. Vou ler o 13 e o 14 e o versículo 27 para você entender. Capítulo 7, versículo 13, 14 e 27, para a glória do nosso Deus. Diz assim: e eu estava olhando, diz Daniel, nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, louvado seja Deus. Dirigiu-se aos anciãos de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará o seu reino, e o único que não será destruído. Louvado seja Deus. Versículo 27. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. É no céu ou na terra? Na terra. É na terra, irmãos. Não tem para onde nós correr, não. É a profecia. Não tem nenhuma promessa de que você vai morar com Cristo no céu, nem um dia, nem uma hora. Não existe isso. Quando Jesus voltar, ele vem para sentar no trono de Davi. Então ele vem para assumir o seu reino. Por isso que milhares e milhares de pessoas não estão esperando Jesus para reinar aqui na terra. Não estão. Por isso deveremos se preparar. É a nossa missão de pregar o Evangelho. É a nossa missão de preparar o povo para o reino de Deus, para que você não seja enganado mais. Jesus veio para salvar aqueles que são justos, aqueles que realmente esperam a salvação. Deus não criou você para ser perdido, para ser um nada na vida. Ele criou você para viver eternamente. E para isso a salvação está por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Se prepare para o reino de Deus. Veja também, irmão, em Cristo Jesus, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também disse João que viu Jesus Cristo vindo sobre as nuvens. Louvado seja Deus.
Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Louvado seja Deus. Apocalipse é um livro que fala a respeito da vida do Messias, do reinado, e nós temos que estar preparados para isso. Você está preparado? Se não estiver, prepare-se, porque brevemente Jesus vem. Diz aqui o versículo 7: Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até mesmo o que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre o sinal, ou sobre si. Amém. Quer dizer que todos vão se lamentar sobre os filhos de Israel. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Preste atenção que eles viram sobre isso. Apocalipse 5, 9 e 10. Diz assim: E cantarão um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre aonde? Sobre a terra. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo morreu para quê? Para comprar povo de todas as tribos, povo e nação, para que reinasse sobre a terra. Louvado seja Deus. Capítulo 15, capítulo 11, Apocalipse, preste atenção, que vai ser na terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, para nós encerrar aqui. Eu creio que para um bom entendedor, da palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, presta atenção, que é na vida do Senhor Jesus. E tocou o sétimo anjo a trombeta, essa aqui é a última trombeta, e no céu com grande voz, dizendo: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono, disse diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graça te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que era, que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira ao tempo e o tempo dos mortos, para que seja julgado, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos e os santos, e os que temeu o teu nome, pequenos e grandes, e para ser destruídos que destrói a terra. Amém, irmãos? Amém. Para ser destruídos que destrói a terra. Então nós temos que entender que Jesus Cristo vem, e ele vem para julgar as nações, ele vem para julgar a terra. E mostra bem claro, Hebreus capítulo 9, o versículo 27 e 28, diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Veja bem claro, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois vindo disso o juízo, e Cristo aparecerá pela segunda vez para aqueles que aguardam sem pecado. Amém. Cristo aparecerá pela segunda vez, não existe terceira, porque se Jesus viesse e voltasse para lá, então ia ser a terceira vez. Se ele viesse, fosse morar lá 3 anos e meio, ou se fosse morar lá 1000 anos, como alguns pregam, e outros já pregam que é eterno, a pessoa sobe, já vai ao céu e pronto, mas a palavra de Deus não prega assim. Nem os profetas, nem os discípulos, nem Jesus pregou assim. Ele veio para preparar o povo de Israel para realmente permanecer para sempre. Quando nós formos transformados, mostra bem claro, quando Jesus vier, seremos transformados. Ao arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 16, a 17, diz que seremos arrebatados até nos ares, seremos transformados. Quem morreu em Cristo serão transformados primeiro, e os que estão vivos serão também transformados e arrebatados com o Senhor nos ares. E aí é que ele vai descer em Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Paz seja convosco. Agradeço a Deus pela oportunidade. Espero que não seja ofensivo para vocês, mas para que Deus, eu tive que falar porque Deus tem
melhor para você. Amém? Deus abençoe e Pai seja convosco. Amém.